Bem, gente, agora nós estamos gravando a nossa mensagem para que ela possa atingir outras pessoas na nossa rede no YouTube. Aliás, vocês seguem a nossa rede no YouTube? Seguem? Já se inscreveram lá no canal? A Daileide eu sei que se inscreve, né? Cristina, Rafaela, que é a nossa apoiadora. Então, não deixem de fazer isso e divulguem, coloquem isso para viralizar, né? Para alcançar outras pessoas. Nós não fazemos esse trabalho para poder ganhar audiência, mas hoje nós vivemos no tempo em que as palavras que mais alcançam assistência são aquelas palavras que acabam causando mais problema do que solução. E eu tenho a consciência perfeita aqui de que a gente está fazendo o nosso melhor. Eu acho que a gente, na nossa igreja, prima por uma palavra que seja responsável, ética, comprometida com o momento presente, uma mensagem que seja aplicada à nossa vida diária, que a gente possa sair daqui e viver ela no dia a dia. Quer dizer, eu posso aplicar esses princípios da palavra de Deus no meu dia a dia. Porque é isso, esses princípios, eles não são estranhos, eles estão na Bíblia, eles são princípios bíblicos para viver, não são princípios inventados pelas vozes da cabeça do pastor, né? Não é isso? A Rafaela está querendo fazer a pesquisa dela, aí tem uma regrinha, né? Qual é a fonte que você usou? As vozes da minha cabeça. É uma fonte maravilhosa, né? Não é, Kézia? Uma fonte poderosa, mas a gente não usa essas fontes das vozes da minha cabeça. São conceitos que emanam da Bíblia e que somente numa leitura teológica profunda, abalizada, acompanhada de outros teóricos, pensadores que estão preocupados com isso. Muitos outros pastores, muita gente séria preocupada com esse momento que o Evangelho vem atravessando. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante entre eu e Solange. Eu estava em Ipanema. E aí nós passamos em frente à igreja Nossa Senhora da Paz, que tem ali na praça de Ipanema. Eu não sei o que é da Paz. Nossa Senhora da Paz. Nossa Senhora da Paz mesmo, né? E aí eu falei para você, olha, essa igreja é bonita aqui dentro. Aí disse, não, mas está fechado, não está nada. Entra pela lateral. Aí quando nós entramos, um ambiente climatizado, um ar-condicionado maravilhoso, e a igreja cheia de gente. Aí sim, quem diria, né? Pleno Rio de Janeiro, uma igreja católica cheia de gente. E a gente ficou feliz de ver aquele momento e ver o que a religião ainda pode fazer. Um dia eu escrevi um texto dizendo que a religião voltou com uma força muito grande. As pessoas diziam que a religião tinha acabado, que era o fim da religião. Aí eu escrevi um texto cujo título é A Volta dos que Não Foram. Porque disseram que a religião foi embora, como é que ela voltou, né? Ela nunca foi embora, ela nunca acabou, ela sempre esteve presente e ela está latente aí no coração de todo mundo. Vivemos num mundo de aflições, num mundo de tantas tormentas, tanta luta, não é? Então a palavra da religião ainda é necessária, a palavra de esperança, a palavra de fortalecimento, de encorajamento. E é isso que a gente vai ver na nossa mensagem de hoje. Como que a palavra religiosa se encaixa nesse mundo multicultural. E como Jesus pode falar ao coração dessa sociedade multicultural em que nós vivemos. Então, o tema da mensagem de hoje, o que Jesus tem a dizer sobre fé cristã e multiculturalismo. Nós vamos falar um pouco sobre esse termo também. Deixa eu abrir aqui o meu esboço, está tudo aqui certinho, anotado, para a gente poder acompanhar.
Fé cristã e esfera pública é o tema da nossa série de mensagens, e eu acho que esse tema foi assim inspirado por um momento muito especial para a gente pensar para os dias de hoje, esses dias tão com tantos bombardeios de informação que a gente recebe. Bom, o texto que eu escolhi para a gente meditar, ele se encontra na oração sacerdotal de Jesus. Jesus, no João 17, no meio da sua oração, ele diz: não peço que tires do mundo, mas que os guardes do mal. Esse pedido de oração me impacta. Jesus não quis tirar a gente do mundo. Ele não quer que você saia desse mundo. Ele precisa de você aqui. Mas esse mundo é marcado pela maldade. Tem muita maldade por aí. Chico César, né? Deus me livre na maldade de gente boa. Até gente boa tem maldade, né? Até gente boa. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então eles têm que ficar nele para poder abençoar esse mundo, transformar essa realidade. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Que mundo é esse que Jesus fala? Esse em que nós existimos. Esse onde nós atuamos. Esse onde nós estamos presentes. Onde a gente dorme e acorda. Onde a gente corre atrás do nosso sustento. Onde a gente enfrenta nossas lutas para criar nossa família. É esse mundo. Não é o mundo como um espaço fictício, como se fosse um lugar distante. É o mundo presente. É o mundo onde eu piso no chão. É o mundo onde acontece a história. Nesse mesmo chão que eu piso no mundo, estão acontecendo guerras em vários lugares. Pessoas inocentes estão morrendo. Nesse mesmo mundo que eu estou vivendo, tem gente sofrendo, tem gente em hospitais, tem gente doente, tem gente encarcerada. E é para esse mundo que Jesus quer que a gente fique. Eu preciso desses meus discípulos nesse mundo que eu também estou nele. Eu não pertenço a essa realidade, eu não pertenço a esse mundo, mas eles estão aí. E eu preciso deles lá. Olha, gente, a mensagem do Evangelho, ela é direcionada a essa gente do mundo. Ela não é para ETs, ela não é para pessoas estranhas, ela não é para a natureza, para a árvore, para animais. Ela é para essa gente que está no mundo hoje. É gente que está vivendo no mundo nas circunstâncias concretas de vida no mundo. Isso aí os existencialistas adoram falar isso, né? E a essa gente do mundo, Jesus propõe uma ideia básica do seu pensamento. É de que todas as pessoas que estão no mundo são iguais. Perante Deus não tem diferença nenhuma. Não importa a sua etnia, não importa a sua cultura, não importa a sua condição social, todos nós, perante Deus, somos iguais. E a fé cristã aponta para isso. A fé cristã chama a gente para viver uma realidade em que pessoas que são existencialmente diferentes, que têm um rosto diferente, que têm hábitos diferentes, costumes diferentes, são acolhidas no mesmo corpo, como iguais em direitos e oportunidades. É como diz lá, né? Aqui em Efésios capítulo 4, verso 4. Paulo diz: há um só corpo, formado por gente de toda espécie, gente de todos os lugares,
gente de todas as culturas, todas as experiências, têm oportunidade nesse mesmo corpo. Todos têm a chance de ter a mesma esperança, no qual vocês são chamados para viver como corpo de Cristo no mundo. O corpo de Cristo é plural. O corpo de Cristo é diverso. Nós não temos pessoas iguais, uniformizadas, formatadas, que falam a mesma linguagem. Um estudioso sobre a igreja de Jerusalém, que é a primeira igreja cristã no mundo, ele dizia que naquela pequena igreja cristã em Jerusalém, naquela primeira comunidade, havia uma diversidade tão grande de doutrinas e teologias que hoje a gente diria que é semelhante às diversas denominações cristãs que existem no mundo. Então, tinha adventista, tinha pentecostal, tinha tradicional, presbiteriano, tinha conservador, tinha revolucionário, tinha de tudo na igreja de Jerusalém. E todos fazendo um só corpo. É o corpo de Cristo. Multifacetado, plural. E é isso que é a igreja. Jesus chamou a igreja para ser assim. Jesus, ele inclusive viveu numa sociedade que era plural. A Palestina, onde Jesus viveu, era uma sociedade marcada pela presença de vários povos. Até porque a própria Palestina, aquela região ali, onde hoje se encontra o Estado de Israel e também a região da Palestina, ali era um entroncamento de caminhos. Então, quem vinha da Pérsia para o Egito tinha que passar por ali. Quem saía do Egito e ia para a Turquia ou Síria tinha que passar por ali. Então, era ali um entroncamento de caminhos. Por isso que tinha tanta guerra. Por isso que eles brigavam muito entre si. Porque ali era um lugar de encontros, um lugar de cruzamentos de pessoas das mais diversas procedências. Jesus viveu nesse lugar, ele cresceu nesse lugar. A gente pode fazer até um levantamento assim muito rápido, né, de quais eram as pessoas que ali viviam, quais eram as culturas que ali estavam. Tinham os romanos, que eram os dominadores, tinham os helênicos, que eram os dominadores antes dos romanos, que deixaram suas marcas ali, os cananeus, que eram povos originários do lugar, os sírios, os fenícios e também, claro, os judeus. Todos vivendo ali no mesmo espaço. A gente hoje ouve esses conflitos, né, que existem ali naquela região, a gente não entende, mas é isso. Ali sempre foi um conglomerado de encontro de pessoas. Pessoas que passam para comércio, pessoas que passam com suas tropas para invadir a outra terra. Todo mundo tinha que passar por ali. E ali é nesse lugar onde Jesus cresceu. Tem um autor que eu gostava muito quando fiz o seminário, que ele diz que Jesus nasceu na Galileia, na região ali, naquela região, exatamente porque era dali onde poderia irradiar a mensagem para todo o mundo. Era fácil disseminar o evangelho para todo o mundo conhecido por causa da presença dos muitos povos que ali existiam. Qual é o nome que a gente dá para isso? Multiculturalismo. Multiculturalismo é um conceito da sociologia para explicar essa convivência de muitos povos no mesmo lugar. A gente foi a algumas cidades e a Solange adora conhecer, ver essa mistura das muitas culturas nas localidades. Pessoas falando línguas diferentes, usando vestes diferentes. Eu me lembro quando a gente chegou, foi em Nova York, né, que a gente foi visitar, aí nós chegamos cedo e fomos arrumar as coisas para nossa hospedagem.
a diária do hotel só começava à tarde e nós chegamos de manhã bem cedo. E aí, ok, vamos deixar a mala aqui e vamos conhecer um pouco, caminhar por aí. Quando a gente atravessou a primeira rua, no primeiro quarteirão, aí a gente começou a ver muitas pessoas de turbante, aqueles turbantes cor de abóbora, os homens com turbante cor de abóbora e as mulheres com aquelas roupas de renda coloridas, né? Aí disse, gente, isso aí vai dar em algum lugar interessante. Vamos atrás. E quando nós chegamos numa determinada área da cidade, um grupo de indianos da seita Sikh fechou a rua toda e fez uma feira cultural. Chamava todo mundo para comer de graça. As barracas estavam ali arrumadas, aqueles indianos com as suas barbas compridas, caindo por cima das panelas, a fritura sendo escorrida numa folha de jornal, tudo assim muito, muito típico da cultura indiana. Mas foi o primeiro choque que a gente teve, né? Aí disse, bom, gente, a gente não comeu nada, então estamos com fome, vamos aproveitar. Aí fizemos o prato. E eles, muito felizes, muito alegres, ofereceram a comida típica deles. Só que não deu para a gente comer, porque a comida era muito apimentada. Demasiadamente apimentada. Não dava nem para engolir aquilo que a gente comia. Bom, e agora como é que a gente faz para poder descartar isso aqui? Só tem indiano para tudo que é lado, né? Foi desesperador. Mas foi muito interessante, o primeiro choque cultural que a gente teve quando esteve lá naquela cidade, que é multicultural. O mais interessante é que depois que a gente conseguiu se livrar, não tínhamos comido nada ainda, fomos num fast food lá do lugar, pedimos nosso prato e o restaurante era embaixo, no subsolo. Quando nós chegamos no subsolo, o que a gente viu? Vários adolescentes com turbantes cor de abóbora, comendo no fast food. Disse, meu Deus, nem eles mesmos aguentam mais essa comida. Mas tudo bem, conseguiram, né, fazer o lanchinho deles. Essa é a ideia do multiculturalismo. É a ideia de que várias culturas, vários costumes conseguem conviver no mesmo espaço. E para que isso aconteça, é preciso que haja alguns princípios, como respeito, tolerância e até mesmo a oportunidade para todos, sem discriminação, sem preconceitos. Eu anotei aqui para a gente poder guardar essa informação. O multiculturalismo é um conceito sociológico que se refere à coexistência de diversas culturas, etnias, tradições, religiões, num mesmo espaço social, marcada pela tolerância e respeito. O multiculturalismo é uma forma de lidar com essa diversidade nos dias de hoje. Hoje nós temos cidades inteiras que são dedicadas a essa convivência multicultural. Bairros, lugares da cidade que já existem para isso. Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito desse tipo de oportunidade de várias culturas conviverem. Empresas que se dedicam a ter várias pessoas de várias nacionalidades, de vários gêneros, de várias formações, para poder conviverem no mesmo espaço. Então, a experiência multicultural, ela hoje é, inclusive, um dos princípios para que os governos elaborem políticas públicas para que todos tenham oportunidades. Tem desses povos que não comem determinados alimentos que é comum daquela cultura onde ela está inserida, o lugar onde está inserido. Então, como é que se faz? Como é que se faz tratamento de saúde com povos que têm costumes diferentes? Então, o multiculturalismo é um conceito sociológico para lidar com essas diferenças nas políticas públicas. Tá claro aí? E o que Jesus tem a ver com isso? Essa é a pergunta, né? O que Jesus tem a ver com isso? Bom, tirando o fato de que Jesus viveu numa realidade como essa,
O que nós podemos aprender com Jesus a lidar com isso? O movimento multicultural na esfera pública começou exatamente na década de 1960. Nós vivemos num mundo que herdou um conjunto de práticas de preconceitos, de discriminação. O mundo até a década de 1960, ou seja, há 60 anos atrás, tinha lugar para negro e lugar para branco. Tinha lugar para católico, tinha lugar para protestante. E um não podia cruzar o caminho do outro. Tinha lugar para muçulmano, tinha lugar para cristão. Tinha lugar para indiano e tinha lugar para árabe. O mundo era assim até 1960. Você frequentou igreja assim, em que de um lado era homem sentado e mulher do outro. Já frequentou a igreja assim, Cristiano? Eu lembro. Era horrível. Eu sou nova, mas eu já. Hein? Eu sou nova, mas eu já. Até bem pouco tempo. E se você olhar direitinho, é até bem pouco tempo. 20, 30 anos atrás, ainda existiam muitas igrejas em que homens sentavam do lado e mulheres sentavam do outro. Como que a gente faz para que essa sociedade aprenda a conviver? Jesus, quando lidou com isso, ele tratou das circunstâncias em que as pessoas viviam. E eu fiz um levantamento de exemplos de cuidados de Jesus com pessoas de cultura diferente. Os judeus faziam isso naquela época, em que eles discriminavam os estrangeiros. Eles não davam oportunidades para as pessoas estrangeiras, as pessoas diferentes daquela cultura predominante do judaísmo. Mas Jesus, ele rompeu com essa estrutura ao cuidar de pessoas que eram de outras culturas. Por exemplo, Jesus dialogou com uma mulher samaritana. Ele estava viajando, passou por Jericó e ali ele para no poço para beber água. Tinha uma mulher pegando água e ele puxa assunto com essa mulher. Como pode um judeu que não fala com ninguém, aí chega aqui, você vai falar comigo que sou mulher? O que você está querendo? Claro que não está assim na tradução do texto. Mas a ideia é exatamente essa. É dar a entender que Jesus estava rompendo com um costume, rompendo com uma tradição. Diz a tradução que eu escolhi, que é a Almeida Atualizada. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor, vamos falar a entoação certa, né? Como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus rompeu com esse costume. Uma outra experiência é que Jesus cita um samaritano como exemplo de amor fraternal, principalmente em contraposição com a atitude de um sacerdote e de um levita. Foi na parábola do bom samaritano. Ele diz, mas um samaritano, ele faz questão de ressaltar, não foi um judeu, não foi um líder religioso, não foi um adorador do Deus verdadeiro e vivo, foi um samaritano. Chegou, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. A piedade não estava num judeu, a piedade estava num samaritano. Isso é uma afronta, ele falou isso para um doutor da lei. Ainda pergunta para o doutor, assim, quem você acha que teve misericórdia? Quem era o próximo daquele acidentado? Aí o doutor da lei diz, é aquele que agiu de misericórdia. Então vai lá e faz o mesmo. Faz a mesma coisa.
Jesus também valorizou a gratidão de um samaritano que fora curado de sua lepra e disse que o que salvou aquele samaritano foi a fé dele como samaritano. Qual era a religião dele? Não sei, não diz. Só diz que a fé dele salvou. Eram 10 leprosos. Todos os 10 fizeram o mesmo pedido de oração no culto. Queremos ser curados da lepra. Jesus curou os 10. Os 10 foram embora, mas só um voltou para agradecer. E quem é que foi que voltou para agradecer? Um samaritano. E ele diz, vai que a tua fé te salvou. Ele prostra-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Um outro relato que a gente conta no Evangelho é que Jesus cura o servo de um centurião romano, que aliás tem uma série de problemas de interpretação dessa passagem. Que negócio é esse de um romano ter um serviçal que dorme na cama dele, que está lá no leito dele, que está ocupando a cama dele, tinha um bafafá desse, um babado forte desse. E Jesus não questiona. Por que ele está deitado na sua cama, rapaz? Apenas o oficial diz, não, peraí, eu sou assim, se eu disser para um subalterno meu, faça isso, ele vai fazer. Então, se você disser o que tem que ser feito, vai acontecer. E Jesus reconhece a atitude desse centurião, era um comandante. Centurião é um comandante de uma tropa de 100 pessoas. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Quem era ele? Um romano. Um dominador. Um representante do poder opressor. E Jesus diz que esse poder opressor produziu alguém com tamanha fé como aquele centurião. E mais ainda, toda a suspeita que existia em relação à conduta moral, em relação àquele servo, não importa. O que importa é que naquele coração daquele centurião havia uma fé que nunca foi encontrada igual em toda Israel. E eu, por fim, uma última orientação que eu acho, uma narrativa que eu acho nos evangelhos, que vale a pena a gente dar uma olhada, tem outras, mas eu acho que essas 5 resumem bem o que a gente quer dizer aqui. Jesus viveu no mundo plural, no mundo multicultural. Jesus atendeu à necessidade de uma mulher cananeia que vivia na região Ciro-Fenícia, que era um litoral, um lugar de praia, um balneário, né, onde os ricaços iriam descansar, passar o seu veraneio. E Jesus foi lá com seus discípulos para ter um tempo de folga. E ele estava descansando quando essa mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, foi procurá-lo. Disse, você não é da minha religião. Jesus disse isso, tá bom, gente? Não sei quem você é. Você não é da minha religião. E nem é do meu povo. Por que eu vou te atender? Estou de férias, moça. Aí os discípulos incomodaram, mas ela está insistindo, ela quer falar contigo. Aí ele diz isso para ela. Diz, olha aqui, minha filha, na minha terra é assim. Os cachorrinhos não comem da comida da mesa do seu senhor. Você entendeu? Chamou a mulher de cachorra? Cachorra não, de cachorrinha. É diferente, né? Aí ela, com toda a humildade, diz, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E eu só quero uma migalha.
Você imagina o que é isso? Uma mulher de outra religião, de outra cultura, de um povo inimigo que estava... Os fenícios, eles brigavam com os israelenses toda hora, tinha guerra para todo lado. Ela nem era da região fenícia, ela não era natural dos fenícios, ela era cananeia. Olha que misturada, era um angu de caroço ali cultural, que ela estava ali no meio. E Jesus olha para ela e diz, não tem por que fazer isso não. Eu vim para os judeus, eu não vim para você. Você não faz parte do projeto, eu não estava lá no script. Quando o pai me mandou, ele falou para eu cuidar dos judeus, o povo perdido de Israel. Estou vendo aqui, você não está na lista. Jesus podia fazer isso, não podia, mas ele não fez isso. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Vai fazer isso hoje. Jesus seria chamado de tudo quanto é nome, menos de Senhor. É ou não é? Como é que você vai lidar com isso hoje? Existe uma palavra no Novo Testamento que é usada para descrever esses povos diferentes. O judeu chamava todo diferente de gentil. A palavra gentil em grego é etne, que veio dar para a gente etnia, que etnia quer dizer raça. Então, essa palavra ela vem sendo traduzida ao longo da história da tradução da Bíblia de vários termos. Já foi traduzida como nações, estrangeiros, já foi traduzida até como pagãos, mas é, na verdade, o diferente. O que não é da minha cultura. O gentil é aquele que não é da cultura originária do povo judeu. É o diferente. Nós, por exemplo, para um judeu, nós somos gentios, porque temos culturas diferentes. Nós temos culturas diferentes. E o que a palavra de Deus diz sobre essa cultura? Ela vai dizer para nós que Deus não faz acepção de pessoas. A cultura judaica, tudo bem, ela diz que tem judeu e tem gentio. Mas para a palavra de Deus não tem essa diferença. Romanos capítulo 10, verso 12 diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa a todos ricamente. Não é pouquinho, não. Quem invocar o nome do Senhor será ricamente abençoado, seja judeu, seja gentio. O ensino apostólico era baseado nessa lição. Gálatas capítulo 3, verso 28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, como é que Jesus lida com essas diferenças todas? Ele acolheu a todo mundo. Ele trouxe todo mundo para poder receber da sua graça de igual modo, sem exigir que as pessoas abrissem mão das suas identidades, dos seus costumes, da sua cultura. Ele disse para todas as pessoas, já no Sermão do Monte, todo aquele que pede, recebe. Ele não está dizendo quem é que pede. Ele diz que qualquer pessoa que pedir, vai receber. Ele diz que todo aquele que busca, encontra. Ele diz que todo aquele que bate a porta se abre. Ele cuida de todos. Ele atende a todos. E quando ele termina o seu ministério, quando encerra a sua ação, ele diz para os seus discípulos
aquele famoso princípio do id. Lembra qual é? Esse mesmo que diz: vão e façam o ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. O campo é o mundo, disse Jesus. E é nesse lugar plural onde a graça de Deus vai acontecer. A igreja, ela nasceu numa realidade plural. Teve uma ordem para que fossem as nações, a esse mundo diverso. Quando acontece o dia de Pentecostes, lembram dessa história? Né? Em que o Espírito Santo capacita, unge a todos para poder realizar no ministério, foi no momento em que na cidade havia muita gente de outros lugares, de várias nacionalidades. Atos capítulo 2, verso 5 diz: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, naquele momento. E cada um daqueles povos ouvia a mensagem de transformação, de amor, de graça, na sua própria língua, no seu próprio costume, de acordo com a sua própria tradição. Mais ainda, Pedro foi convidado a ir à casa de um centurião romano, longe. Disse: olha, eu mandei você vir aqui. E Pedro ficou com medo. Disse: eu não vou falar para alguém de outra cultura. Como é que eu vou falar isso? Aí, antes de responder ao convite, ele teve um sonho. Vocês sabem como é que foi o sonho, né? Um grande lençol com vários animais imundos dentro dele, e a palavra do Senhor diz: vai, come tudo isso aí. Ele disse: não posso comer coisa imunda, Senhor, diz Pedro no seu sonho, arrogante até no sonho, né? Não posso comer coisa imunda. Como é que você pode? Aí vem a palavra: como é que você pode chamar de imundo aquilo que eu criei? Hein? Quem é você para julgar os atos de Deus, dizer quem é imundo e quem que é santo? Você tem competência para isso? Você é capaz de dizer que aquilo que eu fiz é imundo? Que tem alguma coisa que presta e outra coisa que não presta? É isso que você vai fazer? Aí então ele vai à casa de Cornélio, prega a mensagem, tem uma conversão assim maravilhosa, o povo entusiasmado, o Espírito Santo se manifesta ali naquele lugar, todo mundo alegre. Aí Pedro para e diz assim: agora, deixa eu ver se eu botei aqui. Não, ainda não coloquei não, mas vou ler por aqui. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Só assim que Pedro entendeu. Para ele se abrir a essa experiência, ele se expor a uma relação transcultural para pregar a mensagem do Evangelho. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. A igreja cresceu num ambiente multicultural, mas Jerusalém ainda queria ficar naquele negócio, né? Não, é só gente do nosso costume, é só gente igual a gente. Aí teve um problema, quando Paulo e Barnabé vieram da viagem missionária, apresentaram o relatório. Aí teve o problema: mas vocês estão sendo acusados de levar uma mensagem que é para judeu, para gentios. Pode isso? Aí a igreja faz um concílio, debate, há uma discussão. E aí eles chegam a uma conclusão. Qual é a conclusão? Não devemos pôr dificuldades aos gentios, ao diferente, ao estrangeiro que convive com a gente, principalmente esses que estão se convertendo. Eu não posso dizer para uma outra cultura como é que é ser crente na outra cultura. Eu não posso criar empecilho. Eu só posso dizer que a gente tem que aprender a viver em harmonia. Eles até estabelecem umas regrinhas lá sobre
algumas práticas judaicas só para não ter conflito, mas coisa básica, coisa mínima, detalhes, firulas, que valia a pena colocar em prática. Mas eles dizem, não é nosso papel pôr dificuldade para que o outro siga Jesus, da mesma maneira que eu sigo. Não tem cabimento, eu sigo do meu jeito, você segue do seu, e a gente vai adorar Jesus juntos. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que um dia nós vamos chegar no céu, um dia nós vamos estar na glória celeste. E o que vai acontecer lá na glória celeste é o que aconteceu na visão de João. O que João viu? Apocalipse 7, 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Eu acho essa visão maravilhosa. Você imagina como é que ele sabia que tinha todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas? Que cada um veio ao seu caráter, cada um veio do seu jeito, com a sua aparência, com a sua identidade, com a sua linguagem, com a sua forma de ser. E era possível identificar quem era baiano, quem era nordestino, quem era de Natal, não é? Era possível identificar quem era de São Gonçalo, quem era de onde mais tem aí, né? De Petrópolis, hein? Lá, isso, do Rio de Janeiro, quem era carioca, dava para identificar. Direitinho, cada um no seu traço, cada um na sua cultura. É lá nessa visão que a gente vai entender. Hoje, talvez, a gente tenha até dificuldade de assimilar o que seja esse multiculturalismo. Mas lá na eternidade, isso vai aparecer diante da gente de uma forma que eu acho que vai todo mundo ficar arrepiado de alegria. Eu participei de um dia, uma época, um congresso, muitos anos atrás, da UBLA. UBLA quer dizer União Batista Latino-Americana. Foi lá na UERJ. E foi muito interessante, porque a gente via no auditório principal, que era no Maracanãzinho, as pessoas chegando. O boliviano com cara de boliviano, o equatoriano com jeito de equatoriano, o costarriquenho com cara de costarriquenho. E era assim uma coisa impressionante, todas as pessoas reunidas ali, glorificando ao Senhor, louvando a Deus, cada um com a sua identidade. E aí dividiu-se os participantes em pequenos grupos para poder debater assuntos pertinentes à realidade latino-americana. E aí eu quis ficar na parte do louvor, eu queria participar de louvor. E aí eu fui até lá participar do grupo do louvor. E havia uns argentinos que estavam lá, que estavam tão entusiasmados quando ouvia um brasileiro cantar. E eles falavam: ensina a gente a cantar assim. E aí as pessoas: não podemos falar isso, vocês têm que cantar do jeito de vocês. E a gente canta do nosso jeito. E vamos fazer isso juntos, cada um do seu modo, cada um louvando ao Senhor. O apóstolo Tiago, ele lembrou isso. E que nós não podemos, de forma alguma, criar situações de favorecimento de um grupo em detrimento do outro. Tiago 2,9, ele chega a dizer: mas se tratarem os outros com favoritismo, estão cometendo pecado. Se você disser que uma cultura é melhor do que a outra, isso é um pecado grave que não pode ser repetido. Eu queria colocar algumas situações para a gente pensar aqui, como é que a Bíblia nos ajuda a lidar com isso aqui, plena Niterói. A gente está junto, louvando ao Senhor. Parece que está tudo tão normal, tudo muito parecido. Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se veste igual.
Mas o que seria isso para a gente? Olha, gente, eu tenho algumas lições que eu quero trazer para nós aqui, para a gente colocar em prática. A primeira é, a gente precisa reconhecer que em Cristo não há discriminação de espécie alguma. Jesus não discrimina ninguém. O que significa esse ninguém? Ninguém quer dizer ninguém. Foi numa reunião de pastores, eu fiz um documento, aí tinha a palavra todos. Aí alguém perguntou, qual o sentido da palavra todos? E eu, no auge da minha filosofia, fui ao microfone e disse exatamente o seguinte: todos quer dizer todos. Ninguém fica de fora. É isso. Não há discriminação com ninguém. O que quer dizer ninguém? Ninguém quer dizer ninguém mesmo. Ninguém é excluído da graça por causa de costumes, por causa de práticas. Todos são amados igualmente pelo Senhor. Efésios capítulo 2, versos 14 e 16. Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Uma segunda lição é o fato de que nós precisamos compreender que a cultura é o espaço onde nós exercitamos o nosso testemunho. É onde eu digo que eu sou cristão, onde eu mostro o que Cristo fez na minha vida e me transformou numa pessoa melhor. Eu preciso mostrar isso para as pessoas. Diz a palavra de Deus em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Faça para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Não para criar costumes, não para criar barreiras, não para poder dividir as pessoas em determinados grupos de hábitos e costumes. E uma terceira lição, a gente precisa permitir que a nossa fé, a maneira como eu creio, seja compreendida pelas outras pessoas. Principalmente no contexto da cultura de cada um. Eu não sou um ET. Eu não sou um esquisito. Eu sou uma pessoa que crê. E eu creio em quê? As pessoas precisam entender aquilo em que eu creio. Aí vem a palavra do apóstolo Pedro. Vivam entre os pagãos. Aí ele está dizendo assim, vocês são igreja, são o povo escolhido de Deus, que vive em meio a uma sociedade que não tem o mesmo temor de Deus, a mesma fé. Como é que você vive entre pessoas que creem de forma diferente que você? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Seja o melhor que você pode. Demonstre que aquilo que você crê tem eficácia na tua vida. Faz diferença em você. Faz de você um filho melhor, um cônjuge melhor, um pai ou mãe melhor, um cidadão melhor, um trabalhador melhor, um patrão melhor. Se o evangelho não faz essa diferença, não vale para ninguém.
não vale a pena. Bom, vamos concluir essa palavra e eu queria deixar aqui um versículo para a gente levar para casa. É dos Salmos. O Salmo 117, verso 1, que é o menor salmo da Bíblia, né? Ele chama todo mundo a adorar o Senhor. Não importa de onde seja. Não importa qual seja a cultura. Não importa qual seja a formação. Ele chama todas as nações. Exaltem-no todos os povos. Louvai ao Senhor, como dizia a tradução antiga, né? Louvai-o ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos. Que Deus abençoe a gente, né? A gente entender isso. Que a gente possa viver a nossa fé sem preconceitos, sem discriminações. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a gente orar ao Senhor, pedir que essa palavra encontre lugar no coração da gente, faça diferença na nossa vida, que a gente possa sair daqui com o nosso coração leve, olhando para as pessoas com o amor com o qual Deus olha para elas também. Não importa quem seja. É muito difícil, eu sei que é. Você encontrar alguém diferentão, né? Completamente diferente de você, e você glorificar o Senhor tranquilamente. Eu sei que é difícil, mas nós vamos orar, pedir que o nosso testemunho fale mais alto a cada momento. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos aqui como corpo de Cristo, louvando o Teu nome, glorificando o Senhor. Guarda-nos, ó Deus, dirige nossos passos, te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, chegamos assim ao final da nossa gravação, né? Nós temos agora a ceia do Senhor e vamos ter o encerramento do nosso culto. E eu quero convidar você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, para conhecer nosso espaço e combinar um dia da gente poder estar junto. Um bom restinho de domingo para todos vocês.